Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Pausa Técnica, daqui é o Ciro Luís. E vídeo voltar de regravação aqui dos Dallas Mavericks, porque eu tinha que gravar, atenção, dos Phoenix Suns, por causa de um ou outro erro que eu cometi, aproveitando este dia de 25 de Abril para gravar, porque atenção, eu gravei os vídeos todos, lá está na malta do Play, mesmo os Phoenix Suns, no mesmo dia. E eu deixei até, lá está, aqui os Dallas, porque foram a última equipa a ser eliminada do Play, e os Phoenix Suns, e até me excedi no tempo. Excedi no tempo, pronto. E não só, eu estou a gravar outra vez aqui dos Dallas Mavericks. Aproveitar, lá está, a questão de vou gravar dos Phoenix Suns, também aproveito vou gravar aqui dos Dallas por causa do grande Nick Harrison, que realmente não há aquelas conferências. Eu, na altura que eu fiz a primeira gravação, tinha apanhado aquela conferência de imprensa fechada. Que ele fez para alguns jornalistas escolhidos, em que ninguém podia filmar, não podia ninguém gravar, embora o pessoal aponta o que foi dito, foi perguntado, questionado, essas coisas todas, não é? E depois tivemos esta conferência de imprensa, epá, e depois estas questões todas que foram respondidas, epá, whatever. Eu depois no final coisa não. E vai ser rápido. Bem, Dallas Mavericks. Usando aqui a imagem daqui do Bobby Marks, sigam o trabalho dele da ESPN, que faz estas ilustrações ou imagens que demonstram bem como é que está a realidade da equipa para estas off-seasons, e vejam um artigo dele que explica melhor. É verdade que é em inglês, não é? Que explica melhor as situações da equipa e até faz várias opções e também faz as necessidades da equipa. É um artigo bem completo das equipas da NBA e basicamente só estou aqui para traduzir, entre aspas, e também dar a minha opinião sobre isto. Porque não vai haver episódios sobre tal episódio que eu fazia com os adeptos, fazer uma análise à época e previsão da off-season. Não vou fazer isso com o adepto, porque não dá. Pelas questões que já falei em outros episódios, por ser pai, em final de agosto, início de setembro, e na altura que eu faço estes episódios com a malta adepta, normalmente em junho, basta antes de entrar off-season, e não dá, porque até lá pode mudar ali a faltar 2 meses e tal, os preparativos e tal, e pronto. E já agora agradecer que foi uma pessoa, já não lembro, desculpem lá se eu não decorar o nome, que eu sou péssimo a decorar os nomes, não é por cima, se for nomes de nicknames de YouTube, o Mr. Awesome, de 2238, que felicitou-me, felicitou-me lá está, por ser pai, e depois até diz que ele foi pai em fevereiro e diz que basicamente disse, só tenho uma coisa a dizer, prepara-te. Obrigado, Mr. Awesome. E sim, estou preparado, mentalmente já estou-me a preparar, mas pior vai ser quando a coisa que acha nascer, não é nada contra isso, mas o pior é que vai ser as minhas noites, não é? Embora nós somos adeptos da NBA, estamos preparados a dormir pouco, não é? A tentar acompanhar jogos e dormir pouco, principalmente ao fim de semana, não é? Porque durante a semana trabalho e tal, não dá para brincar, mas agora com a criança, pronto, whatever, mas pronto. Dallas Mavericks, situação, como é que eles andam? Muito bem. Começando pelo Starting 5, que é o que costumo fazer nestes vídeos, pegar até na questão do Starting 5 que o Bobby Marks mete aqui e também falar da situação que somente são os principais jogadores desta equipa. Kyrie Irving, que podemos começar já com o Kyrie Irving, que é uma situação bem engraçada, bem engraçada. Kyrie Irving tem player option. No próxima época, 44 milhões, em que ele, por causa desta troca do Luka Doncic, foi um dos que ganhou mais. Se calhar foi o que ganhou mais, porque agora, basicamente, ele pode chegar ao final e, meus amigos, quero o Supermax. Porque realmente sou dos melhores jogadores da liga, sou o principal point guard desta equipa e eu quero o Supermax de 314 milhões por 5 anos, que dá uma média de 63 milhões de dólares. Porque lá está, é o Supermax, os 35%. E finalmente ele conseguir isso, porque não podemos esquecer que o Kyrie Irving já em Brooklyn queria isso. Em Brooklyn queria, ele foi para lá para Brooklyn, até poupou um bocadinho de dinheiro para encaixar ele, o Kevin Durant, que foi para o sign and trade, e o grande amigalhaço de Andre Jordan. Coisa. E ele lá em Brooklyn não ganhou max ou near max, vamos dizer assim, por causa disso, não é? Porque também foi contrato free agency, também veio pela free agency, que acabou com o contrato com os Boston Celtics e assinou pelos Nets, que tinha lá está muito cap space. Mas ele fez um pequeno desconto que era para encaixar lá está os contratos de Kevin Durant e também do Andre Jordan. E ele já, lá está, teve aquelas questões todas, vacina e isso, e depois também já nessa altura ele já estava a olhar
para o Supermax, coisa que os Nets nunca deram, principalmente por causa dos episódios que aconteceu. Lá está, da questão da vacina e pronto, whatever. E depois ele veio para os Dallas Mavericks, numa troca em que ele estava em final de contrato, e os Dallas Mavericks também, lá está, Kyrie também provavelmente estava a olhar também para o Supermax, e os Dallas Mavericks não. Kyrie, tu vais assinar, lá está, por este contrato que era 30%, é um max, digamos assim, 30% ou nem isso. De, um bom contrato até, a meu ver, para ele. Agora, com esta situação toda, ele vai ser muito beneficiado, porque lá está, ele primeiro está elegível para isso e depois tem certa legitimidade para pedir, sinceramente. Porque ele realmente é das principais figuras da equipa. É verdade que com o Luka Doncic era também, mas agora que ele é o principal ball handler, organizador de jogo da equipa, yeah. Fica complicado. Por isso, Kyrie Irving está muito likely, como os americanos dizem, para ele não rejeitar esta player option e assinar. Embora, eu acho que, sinceramente, o que é que pode acontecer? Sinceramente, claro que para os Dallas Mavericks e para o Nick Harrison, o melhor para eles era o Kyrie Irving ativar a player option. Isso era a melhor coisa, lá está, em vez de pagar os tais 50 e tal milhões, porque se ele assinar o Supermax, ou seja, se ele não ativar se ele não ativar a player option e assinar o tal Supermax, em vez de pagar os tais 44 milhões, pagar o Supermax é 54 milhões, ou seja, o 35% de 35% de cap. É 54 milhões, 58 milhões, depois 73 milhões e por aí fora. Ou seja, ia ter um aumento de 10, 11 milhões de ordenado. Coisa que, pronto. Claro, a melhor opção é isto. E depois, lá está, ativar a play option e depois renovar o contrato por mais 4 anos. E eu, sinceramente, eu tentava fazer. Lá está, porque para mim o Kyrie é grande jogador isso. Se merece o Supermax, é pá, realmente aproveitando esta situação, sim. Agora, por 5 anos, eu acho muito exagerado. Temos que esquecer que o Kyrie Irving tem a questão da lesão, que ele não joga este ano. Não joga este ano. Volta para o ano e vamos ver se regressa bem para a próxima época. Fala-se muito que há um lado otimista que fala-se pode regressar no início do ano, ou pode regressar após o All-Star, mas lá está. Aí também depende de como é que ele vai regressar, sinceramente. Mas estamos a falar de um jogador de 33 anos. Kyrie Irving fez 33 anos e, como digo, para a próxima época, metade é para esquecer, ou 2/3 é para esquecer, e ver como é que regressa. E por isso, e eu renovar com ele, sim, obviamente. Supermax, coisa, e se renovar com ele, se for por Supermax, ia ser 3 anos, lá está. Os tais valores que eu falei há pouco, lá está, 54, 58,5 e 63 milhões. Tentava fazer isso, porque 5 anos, epá, daqui a 5 anos, Kyrie Irving tem 38. E Kyrie Irving, com 37 ou 38 anos, a ganhar 35% do cap, é muito, é muito. E mesmo 3 anos eu tentava fazer qualquer coisa tipo o terceiro ano ser ali não garantido ou parcialmente garantido. Um pouco, como por exemplo o Bobby Marks falou no seu artigo, do negócio a Chris Paul. Chris Paul, quando assinou, lá está os 4 anos de renovação pelos Phoenix Suns, ser assim também, lá está, 4 anos em que o terceiro ano era não garantido, parcialmente era metade garantido e o último ano não era garantido. Fazer uma espécie disso, sinceramente. Até pode ser, lá está, 3 mais 1, em que o último ano não seja tipo o Chris Paul. E realmente gosto dessa opção, sinceramente. Mas lá está, o Kyrie para Supermax acho que lá está, é muito. São 60 milhões. E a questão é que, com estas questões das aprons, das novas regras lá está, da CBA, da Luxury Tax e isso, porque realmente não está muito, muito famoso, porque como podem ver aqui, a equipa já está projetada aqui nos 200 milhões. E se caso o Kyrie Irving renovar pelo Super, ou seja, se ele mandar a player option abaixo e assinar pelo Supermax, a equipa, como eu disse, leva um aumento de mais 10 milhões, 11 milhões e faz com que a equipa, em vez de ter 200 milhões, passa para 210 milhões, em que aqui entra na questão da second apron. Pois, e aqui já está contabilizada as first round picks, que é esta aqui a questão da pick dos Dallas Mavericks, que vai para a autoria, mas já a partir deve ficar por aqui, vamos dizer assim. Vai ficar talvez 11 ou 12, whatever, e depois os bônus.
pá, é isso. Vamos ver. A questão Kyrie Irving é realmente a principal. É a principal grande questão dos Dallas Mavericks. Que atenção, a continuidade é, é, diria, muito segura. Embora Nico Harrison. Mas pronto. Mas agora falta-se ver os anos de contrato, valores, se é Supermax, se é não sei o quê, se lá está, se é 35% do cap, se é 30%, whatever. Eu, ao meu ver, acho que ele é 30%, digamos assim, ou seja, ganhar 40 e tal milhões. Agora, sim, 35 já acho muito, mas pronto. Ele está a olhar para a carteira dele e faz bem, e está a aproveitar a situação da equipa que realmente, pá, ele é um dos franchise players da equipa. Mas pronto. Depois, Najee Marshall, eu pensava que ia se destacar mais, mas pronto, teve ali um final da época assim mais interessante, final da época, segunda metade da época mais interessante, e este nome pode ser um nome para a questão de trocas, mercado de trocas, porque eu sinceramente os Dallas Mavericks estou à espera de tudo, depois que aconteceu tudo no Nick Harrison, mas pronto. PJ Washington, eu este caso, também fala-se muito da questão de PJ Washington para ser trocado, eu acho que não. Eu acho, embora Nick Harrison, mas eu acho que os 4 jogadores que eu meto como seguros, não 100%, não 100%, embora, pronto, Kyrie, sim, Kyrie, posso dizer 100%, e Anthony Davis também. Mas pronto, isto é fácil, é difícil dizer, porque estamos a falar de uma equipa que trocou o Luka Doncic, mas pronto. Mas, no lado racional, os 100% seguros são 4 destes 5 nomes, que é o Kyrie, PJ Washington, Anthony Davis e Derek Lively. Derek Lively, por ser um jovem jogador, é verdade que teve ali as questões físicas que atrapalhou a sua evolução, sinceramente, e também no início que devia ser aposta logo para titular, mas Jason Kidd continua a apostar no Gafford, isso, é verdade que Lively continua a ter muitos minutos, e depois é que fez a troca, mas depois quando fez a troca pelo Lively, passar para titular, foi quando basicamente começou a ver os problemas físicos e teve aquela lesão grave que atrapalhou, mas mesmo assim continua a ser um poste jovem e que pode continuar a melhorar. Anthony Davis é um Anthony Davis e nós, os Dallas Mavericks, já tiveram a sua experiência de Anthony Davis esta época, realmente fascinante. Seja quando logo no primeiro jogo que lesionou-se, seja no play-in que também teve ali algo limitado durante o jogo, mas whatever. Já o PJ Washington, como eu estava a dizer, para mim é um jogador também lado racional das coisas, é um jogador seguro e que sinceramente pode ser, lá está, um jogador que pode renovar contrato, porque ele está a acabar o seu. Está acabado, não é esta época, não é como o Kyrie, pode acabar e já ser free agent para esta off-season, e ainda tem mais um ano de contrato em que ele pode renovar, lá está, só em final de agosto, 89 milhões por 4 anos, que dá uma média de 22 milhões e meio, que é um valor, diria, justo para o PJ Washington. Podia ganhar mais, quase 25 milhões, sim, é verdade, mas mesmo assim, ok, acho que é um valor algo justo para ele. Se ele ganhar, lá está, os 22,5, vai ganhar 13%, 14%, 13% mais ou menos do cap, por isso é ok. Ok, para mim. Eu diria que estes 4 jogadores são coisas. O Najee Marshall, para a questão de trocas, fala-se muito de Kevin Durant. Fala-se muito, quer dizer, Kevin Durant é mais falado para o Houston Rockets, é verdade. Mas vamos ver, é como digo, este lado de Dallas, mas whatever. Pronto. Depois, aqui no banco de reservas, temos o Jaden Hardy, também renovou no verão passado, um contrato porreiro de 6 milhões, ok, para este jovem jogador, que foi uma boa pick, segunda ronda, vamos dizer assim. Depois, que pode ser, lá está, metido para trocas. Clay Thompson, que foi uma contratação da época passada, só claro, é um jogador que lá está, continua eficaz de triplo, vamos dizer assim, embora tenha outros, meu Deus, mas está, do lado defensivo, coisa. E depois estamos a falar de um jogador que já, com o passar dos anos, ele atualmente tem que 34, 35 anos, deixa eu ver, 35, fez 35 anos, com licença, e por isso pode ser lá estar um nome que também o seu contrato também é fixe para a questão de trocas, 10% do cap, está porreirito. Brandon Williams, eu este contrato não é garantido, mas por amor de Deus, Nick Harrison, eu acho que esta é muito óbvia, é garantir este contrato, que é contrato mínimo por um base que portou-se muito bem nesta reta final, que foi aposta por causa desta onda de lesões que houve, Kyrie e por aí fora, e portou-se bem, mesmo no play-in, portou-se num dos jogos muito bem, foi dos melhores jogadores do Dallas Mavericks, bom base e, 2 milhões, pá, é garantir isto, pelo amor de Deus. Max Christie, que vem da troca de Luka Doncic, teve no início portou-se bem, depois foi perdendo alguma relevância e destaque,
Mas sim, acho que pronto, mais um belo contrato para ser trocado. Whatever. Ai, Caleb Martin. Caleb Martin. Quando penso nisto, podia estar aqui o Quentin Grimes. Ai, mais uma da troca daquelas. Muita gente fala de troca do Luka Doncic, mas esta troca de Caleb Martin, a sério. Um jogador que estava lesionado. Não estava a jogar porra nenhuma nos Philadelphia 76ers. A ganhar um contrato algo overpay. Embora, atenção, se ele assinasse aquele contrato. Não, quer dizer, overpay não. Overpay é se ele assinasse aquele contrato pelos Miami dos 15 milhões anuais, é verdade. Não é assim tão overpay, mas mesmo assim, pela época que fez, pronto. Whatever. Mas lá está aquele negócio. É que deram uma pique de segunda ronda para os Philadelphia 76ers para receberem o Catching Grimes, que depois está a jogar assim bem, que é jovem jogador, tinha mais margem de progressão, enquanto Caleb Martin já tem que antes, tem 29 ou 30, qualquer coisa assim. Ou vai fazer 30. Whatever. Mais um nome para se meter trocas. Olivier Max Prosper é um jovem jogador que, não sei, coisa. E aqui o Daniel Gafford, este sim, eu acho que vai ser forte candidato para ser trocado. É verdade que é preciso alguém para ali para o suplente do Derek Lively, já que o AD quer jogar a 4. É verdade. Yeah. E depois do White Tower Player Option, que ele vai ativar esta Play Option, obviamente 4 milhões. E eu não percebo. Eu não percebo porque é que naquela troca com os Lakers, é pá, aquela troca estava assim, não. Porque é que eles. Porque é que eles não. Eu já falei isso no podcast. Porque é que eles não pediram tudo os Lakers a nível de picks? Tudo. Eles pediram tudo. Pick de primeiras rondas, pick swaps, pick de segundas rondas, todas. E depois podiam espetar este gajo, Dwight Powell, pá, já está basicamente a pré-reforma, meus amigos. Já está, e é 4 milhões, ele ganha mais que o ordenado mínimo. Mais que o ordenado mínimo. Espetava este gajo nos Lakers, que era menos um gajo que podia lixar a cabeça. E os Lakers que mamavam aqueles 4 milhões na próxima época. E pá, e buscavam um Dalton Connect, sei lá, tal como eu sugeri na altura. Buscavam um Dalton Connect, meu, que ok, é um jovem jogador, mas é só lançador. Mas, mano, é um ativo melhor que este gajo, meu. É um ativo melhor que isto, pelo amor de Deus. Aquilo do Dwight Powell é mesmo para questões de salários, meu. E é algo como a malta diz, espetar estes contratos assim, por exemplo, do Dwight Powell e se quisessem mesmo trocar o Quentin Grimes, ok, trocavam e vinham buscar o Austin Reeves, meu, dos Lakers. Estão a ver? Pá, Phoenix, não é? Pelo amor de Deus. Ou em vez, lá está, em vez de Maxi Christie, buscavam lá está o Austin Reeves e espetavam o contrato do White Powell e pá, pelo amor de Deus, meu, tipo, Phoenix. Foda-se. Tipo, vá, whatever. É a coisa. Como disse há pouco, projeção do ordenado 200 milhões. Isto vai depender da questão do Kyrie. Se o Kyrie renovar por Supermax, passa para o Second Apron. E Second Apron já sabem qual é que é a questão, não é? Ficar muito tempo. Os Dallas Mavericks, se para o ano continuar nesta Luxury Tax, para o ano 2026 será um repeater, que não é coisa boa, digamos assim, porque paga mais. Dallas Mavericks tem porrada, não são muitos, mas tem aqui alguns jogadores free agents, Spencer Dinwiddie, que se calhar pode renovar pelo mínimo, ok, Dante Exum, também que se calhar pode renovar pelo mínimo, mas é tudo pelo mínimo. Kyrie deve ficar, Dwight Powell fica, obviamente, player option. Kessel Edwards é restricted free agent, por isso os que a Dallas Mavericks têm facas na mão, embora não há assim grande mercado para ele, sinceramente. Não é um jogador que se destacou-se aqui nos Dallas Mavericks. Kai Jones até portou-se bem. Foi daquelas contratações que eles fizeram por causa da vaga das lesões. E portou-se bem, embora eu acho que mesmo para o mercado dele é contrato mínimo. Sinceramente, não vai ninguém dar mais com contrato mínimo. Se fica nos Dallas Mavericks, é capaz, mas é contrato mínimo, sinceramente. Dallas Mavericks tem estas exceptions, embora as trade exceptions podem não ser usadas, não estarem permitidas, digamos assim. Depois tem a tax mid-level, 5.6, mas também depende, questão do Kyrie, não é? Depende sempre da questão do Kyrie. Esta coisa toda basicamente depende da questão do grande Kyrie Irving. Draft, eles já fizeram um desempate, agora não sei se é o 11 ou 12, mas whatever, mas deve ficar por aqui. Acho que eles não vão ter a sorte grande de 1% estar a buscar o Copa Flag ou estar num outro qualquer lugar do top
do top 4, sinceramente. Dallas Mavericks tem, a nível de picks, primeira ronda, tem 3 picks de primeira ronda trocáveis e 2 de segunda ronda. Em que das trocáveis, uma delas é esta aqui, este draft. Se eles trocarem esta pick do draft, não podem trocar a pick 2026. Também não podiam, de qualquer maneira, porque a pick 2027 vai para os Hornets. Aliás, os Dallas Mavericks têm muitos jogadores que... Muitos não, as suas picks estão muito... Estão trocáveis, estão trocáveis. Agora já não lembro de cor tudo. Eu sei que fiz um tweet sobre isso, mas agora já não me lembro. Mas se esperarem um bocadinho, eu posso já ver essa questão. Mas Dallas Mavericks, como eu disse, só tem 2 picks, que é a deste ano, que se podem trocar, e depois tem uma do futuro, muito mais para a frente, uma pick que podem trocar, salvo erro, é 2031, exatamente, podem trocar. O resto das picks, lá está, 2006 não podem trocar de qualquer maneira, porque 2006 vai para os Hornets, foi o negócio de PJ Washington, que é uma proteção top 2. Depois 28 não podem trocar mesmo que seja swap, porque já está no jogo em City Thunder, essa pick swap, que foi no tal negócio do Gafford, em que jogou uma City Thunder, ajudaram os Dallas Mavericks a arranjar uma pick primeira ronda para dar aos Washington Wizards. 2029. Tem as pick dos Lakers, é verdade. Pois é, tem a pick dos Lakers. A pick dos Lakers, é verdade, de troca de Luka Doncic. Esqueci deste facto engraçado, sinceramente. Tem essa pick dos Lakers, é verdade, sim senhora. Mas a 2029, essa pick à partida devem ir para o Houston Rockets. 2030 é pick swap dos Santo Antonio Spurs, no tal negócio que eles fizeram, que não resultou bem, do Grant Williams, Sun Trading, que mandaram o contrato de Reggie Bullock para os Spurs para acolher o contrato do Grant Williams. Nível de trocas é isto. Não sei se isto é suficiente para convencer uma troca como o Kevin Durant. Não sei se dão 3 picks primeira ronda e os Phoenix Suns ficam contentes, e picks segunda ronda, vamos ver. Mas isto agora para acabar, e já vai longo. Estas questões todas de Nick Harrison é realmente engraçado. Nick Harrison, ao que parece, tem mais 2 ou 3 anos de contrato como General Manager. E isto tudo é realmente estúpido. Estes donos, que foi o caso desta família do Mon, que é o filho do Patrick Dumont, nota-se claramente que não percebe nada disto. E isto é o meu grande receio nestas coisas da NBA, quebrar que a NBA é um negócio. É verdade, não há que me disfarçar. A malta que compra equipas e faz este tipo de negócios é claramente negócio. E em muitos casos estão um bocado a cagar para o lado desportivo e para a fanbase isso. E é o caso disto. Esta malta de Las Vegas, que só compraram os Dallas Mavericks, não foi para porque gostam de vocês, fãs dos Dallas. É porque eles, lá está, têm segundas intenções. Que não tem nada a ver com o basquetebol. E não tem nada a ver com os Dallas Mavericks e a organização. Nada. É claramente questões de casinos, Grambling do Texas. Pá, e Mark Cuban, vendeste porque fizeste, ok, quiseste ganhar dinheiro e porque também fizeste muita cagada e ficaste ali um bocado apertado e vendeste a equipa por um bom preço. Ele ainda continua a ter ações, mas perdeu o controle da equipa. E o Nick Harrison ganhou mais controle porque... Porquê? Porque agora a nova chefia não percebe um caralho. É isso. Pá, e desculpa desta coisa. Não percebe um caralho. E depois vêm todos os admirados. Não sabíamos que o Luka Doncic era tão importante. Epá. Atenção, dito pelos dois. O Nick Harrison e o... Epá, man. É como eu digo. Gajos estão-se a cagar para a equipe. Para o lado desportivo. Só têm estas intenções. Fala-se muito desta questão do Grambling, do Texas. Foi um dos fatores desta compra que pode facilitar. Fala-se da questão até, que ainda para mim é bem pior, é pegar nesta equipa, ou seja, esta equipa ficar pior, ou seja, cair, que é para depois pegar daqui a uns anos, quando houver a expansão, pegar nesta equipa dos Dallas Mavericks e ir para Las Vegas, que é o sítio dos patrões. Eu vejo esse cenário cada vez mais provável. Cada vez que o tempo passa e vejo mais estas notícias e sei que é cada vez mais visto. E já agora, Nick Harrison, fizeste um belo trabalho. Até à troca de Luka Doncic, meus amigos, temos que admitir, fez um belo trabalho. Houve ali umas decisões más, como todos, não há nenhum GM perfeito.
Não há que não falha. Claro que há ali falhas. Lá está, PJ Washington, Gafford, a troca de Kyrie. O draft da Eric Lively, que também foi uma troca de posição de draft também. O Janan Hardy, o draft do Janan Hardy também foi bem, foi bem. O sign and trade do Klay Thompson também foi bom. O Najee Marshall que eles perderam, o Drake Jones Jr. por free agency para os Clippers, mas foram buscar aqui um bom substituto, que é verdade que é diferente ali com o Drake Jones Jr., mas foi bom. Não foi aqui um downgrade, não. Até foi bom, sinceramente. Ou seja, o Nick Harrison se calhar teve no top 5 dos melhores GMs até à troca do Luka Doncic, que lá está, mesmo a renovação, como disse há pouco, a renovação de Kyrie, quando foi a troca depois passar nos meses e renovar com ele, que ia acabar o contrato, mesmo estas, lá está, Spencer Dinwiddie, contrato mínimo, zero risco, contrato mínimo ano, Dalton Exxon também veio contrato mínimo, ok, está tudo fixe, pronto, White Powell, aquela renovação, pronto, whatever, mas pronto, lá está, como digo, não é tudo perfeito, mas foi tudo bem feito, uma equipa à volta do Luka, por isso que a equipa ano passado foram às finais, foi uma equipa, de certo modo, muito bem construída à volta do Luka Doncic. E chega ao fim e acontece isto. Há rumores que dizem que já estavam fartos, o dono e o general manager, o Nick Nurse, já estavam fartos do Luka Doncic e depois a questão da Nike, porque o Nick Nurse era da Nike, e sei quê, e ok, vamos ter aqui meus boys, o Kyrie Irving e o Anthony Davis, que fazem parte da Nike, e é por isso que não temos que esquecer que o Nick Harrison nesta troca com o Luka Doncic quero, quero buscar o Anthony Davis. Eu só quis olhar, não quis abrir ir para o mercado aberto, ver opções para o Luka Doncic. Eu quero Anthony, foram para os Lakers, pedi secretismo, para também o Mark Cuban não saber, lá está. Nem consultar Dirk Nowitzki, nada. E só o dono de Las Vegas que sabia, e tipo, o dono de Las Vegas, ok, despacha, está tudo bem. Por isso, e tivemos esta troca, pronto, whatever. E é como eu digo, malta, Fire Nico, sim, verdade, cometeu das piores besteiras, ou se calhar a maior besteira da história da Liga. Nossa, vou dizer das piores, porque não sei, pode ter havido pior. Há uns valentes anos atrás, se calhar quando não era nascido, mas pronto. Mas do que eu, desde que eu acompanho a NBA, foi a pior besteira, sim. Mas lá está, ele não é, eu estou farto de dizer isto ao Isaac, ele não é o único culpado. Aquele dono, é o que é, está ali a cagar. Fire Nico, e até digo-vos uma coisa: vendem a porra da equipa para um gajo que perceba isto. Agora é difícil, obviamente, não é? Mas enquanto tivermos ali, enquanto vocês tiverem um dono que olha para a porcaria da vossa equipa como uma ferramenta, uma marioneta para usar para o estado do Texas permitir gambling e casinos e o caraças, esqueçam. Esqueçam. Tipo, esqueçam porque vocês, ok, Nick Harrison pode ser despedido, mas se metem lá outro logo incompetente que faz, também não faz coisas boas, e enquanto tivermos aquele dono a mandar a cabeça a dizer sim, sim, está bem, amém, adeus, pá, whatever. E só agora, atenção, só para acabar, e só agora é que o dono está preocupado por causa destas questões. Sabem porquê? Porque foi noticiado na questão das projeções, que as equipas da NBA fazem uma espécie de projeções já nesta altura para as vendas dos bilhetes anuais na próxima época. As projeções, porque atualmente ainda não entrou, assim, acho que não entrou ainda. Eu só li isso da projeção. A projeção é que o pavilhão dos Dallas Mavericks não vai estar muito famoso a nível de audiência ali no pavilhão e nos lugares anuais. E o Dumont, lá está, se todo pensava que está tudo bem, vamos continuar a ter pavilhão cheio, ou quase cheio, não é? E agora, como vê estas projeções muito negativas, claro, afeta a sua carteira, não é? A venda de bilhetes, a receita, merchandising, e tudo lá está à volta, merchandising, isso tudo afeta. Porque o Luka Doncic era um dos jogadores que tinha, lá está, vendia mais camisolas. Aliás, esta época o Luka Doncic é o jogador que mais vendeu, lá está, teve mais vendas de camisolas. Também a mudança para LA foi um grande fator, é verdade. Mas mesmo assim, quando estava nos Dallas Mavericks, era dos jogadores que também mais vendia camisolas. Mas pronto. Whatever. Bem, mesmo assim este vídeo foi algo longo, mas não foi tão longo como o outro. Não foi tão longo como o outro. Espero que tenham gostado. Se gostaste, deixa o like. Subscreve aqui no canal do Pausa Técnica. E o próximo episódio, que já vou gravar já a seguir, vai ser sobre Phoenix Suns, que realmente... Aliás, Phoenix Suns acho que é pior. É bem pior. E
o pior cenário de todos para esta off-season, sinceramente. Pior que estes Dallas. Por isso, um ponto positivo para vocês, Dallas Mavericks, uma coisa positiva das poucas que vocês têm é vocês não são piores, vocês não têm a pior situação da NBA. Grande abraço a todos e fiquem bem, malta. Tchau, tchau.